Quando a minha esposa estava grávida, nós escolhemos o nome do nosso primeiro filho de Gabriel. E fomos entender depois o que significa o nome Gabriel. Estava conversando com um pastor, pouco antes da minha esposa dar à luz, e ele estava me lembrando o significado do nome Gabriel. Gabriel é aquele que traz boas notícias. Olha que coisa boa. Eu costumo dizer que os nomes dos meus filhos são proféticos. Estávamos passando por um momento difícil na nossa vida quando Gabriel nasceu. E quando ele nasceu, a partir do momento em que ele nasceu, as portas foram se abrindo e Deus concluiu aquela palavra profética, trazendo as boas notícias que nós tanto precisávamos e tanto esperávamos diante do Senhor. Aí, quando fomos para o Mato Grosso, estávamos servindo a Deus lá, como missionários, plantando igreja no Mato Grosso. A Vivian engravidou e a gente pensou, nossa, será que agora vai vir uma menina? Mas Deus falou comigo e disse que Ele nos daria mais um menino. E o nome dele seria Miguel. Uau, Miguel. E a Vivian ficou brava comigo, falou assim, não, tem nada a ver isso aí, para com isso. E eu disse para ela assim, bom, vamos esperar. Aí fizemos o ultrassom, descobrimos que era um menino. E aí eu disse para ela, qual vai ser o nome? Miguel. E aí a gente foi buscar o que significa Miguel. Miguel traz a ideia da presença de Deus, mas é a presença de Deus no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da luta. É Deus presente no meio da luta. A Vivian deu à luz, 10 dias depois, ela estava no hospital, os médicos sem saber o que fazer, a pressão 22 por alguma coisa, e de uma hora para outra ela foi diagnosticada como uma pessoa com um problema no coração, um enfraquecimento do miocárdio, que é o músculo principal do coração. Começou a tomar remédio para pressão, começou a tomar remédio para o coração, e a gente começou a viver um período de muitas lutas. Mas havia uma palavra profética, havia um nome que Deus tinha nos dado para nos lembrar dele todos os dias. Todos os dias que a gente ia brincar com aquele bebê, a gente dizia Miguel. E Deus nos fazia lembrar que no meio da luta ele estava presente. Qual o significado do seu nome? Qual o significado do seu nome? O que o seu nome significa? Queridos, nós precisamos entender que nós, muitas vezes, temos um nome. Agora, nós precisamos dar significado ao nosso nome. A ideia do nome é, principalmente dentro da cultura judaica, um nome revela uma identidade. Revela aquilo que a pessoa é ou aquilo que ela está destinada a ser. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Porque talvez, queridos, nós não somos aquilo que, nós não precisamos ser aquilo que nos dizem que nós somos. Porque em Cristo as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu conheci um homem chamado Jesus. Eu não era crente. E quando as pessoas me falavam sobre Jesus, eu me lembrava de um homem. Era trabalhador, mas alcoolizado o tempo todo. E todas as vezes que alguém me falava o nome Jesus, eu não me lembrava do Jesus da Bíblia, eu me lembrava daquele homem. Vim para Jataizinho e eu recebo uma ligação. Quando eu atendo, a pessoa se apresenta e diz assim, tudo bem, pastor Alex? A paz do Senhor. Falei, amém. Quem está falando? Jesus.
primeira vez que eu falei com Jesus pelo telefone. Era o pastor da Assembleia de Deus. Queridos, eu não sei o que significa Jesus para você. Talvez um nome da Bíblia, talvez alguém de uma história que você já ouviu, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que muda a nossa vida, Jesus é aquele que muda a nossa história. Eu não sei como você é conhecido, como você foi conhecido até hoje, mas quando nós encontramos esse Jesus, que a palavra de Deus nos apresenta, a nossa vida e a nossa história é transformada. Quando eu estava no IBEL, em 1995, isso já faz tempo, eu conheci o Salvador, nosso professor de hermenêutica. E o Salvador contava para nós uma história, e todas as vezes que ele contava essa história, ele achava engraçado, e a gente achava engraçado também. Ele era pastor de uma igreja rural, no começo do ministério dele, e todas as vezes que ele estava lá para ministrar uma escola dominical, um culto, tinha uma irmãzinha, ele era solteiro na época, que pedia o hino 109. E dizia: pastor, vamos cantar um hino 109. Talvez a maioria de vocês, quem sabe todos, estamos um pouco enferrujados com o hinário. Mas o hino 109 começa a canção com a seguinte letra: quero o Salvador comigo, porque pouco é minha fé. Ela estava apaixonada pelo professor. E todo culto ela pedia o hino 109. Quem sabe ela não estava mandando uma mensagem? Ele fazia de conta que não estava entendendo nada e cantava o hino. Qual o significado do seu nome? Quem é você? Melhor que isso, quem você vai ser? Quem Deus quer que você seja? Qual é a história que pode começar hoje na sua vida? Deus nos dá graça, renovando a sua misericórdia por nós todos os dias. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, nós vamos encontrar a história de alguém. Uma história que foi mudada. Uma história que foi transformada. Um destino que alcançou um novo rumo. Alguém que teve a sua história completamente mudada. Na apresentação, na saudação que o apóstolo Paulo faz aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós aprendemos um pouco sobre identidade. Nós aprendemos um pouco sobre o que Deus faz quando o nome de Jesus, é clamado, quando o nome de Jesus começa a fazer parte da nossa história. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Uma das regras hermenêuticas para compreendermos o texto bíblico é olharmos a maneira como as palavras se repetem num texto bíblico. Quando nós começamos a ler um trecho da Bíblia e percebemos que uma palavra se repete várias vezes, é um bom caminho para fazermos uma interpretação mais fiel do texto bíblico. E o que me chama a atenção, queridos, é que o nome de Jesus, ele é, em 2 versículos, ressaltado, dito, escrito, proclamado por 3 vezes em 2 versículos bíblicos. Nós lemos Efésios capítulo 1 e 2, versículos 1 e 2, e encontramos o nome de Jesus aparecendo por 3 vezes. A pergunta que eu faço a vocês, queridos, é: por que é que Jesus, o nome Jesus, aparece por 3 vezes nesse trecho tão curto que nós acabamos de ler? Porque aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios,
ele faz menção do nome de Jesus como um nome que transforma a nossa vida, que muda a nossa história. Ele faz menção do nome de Jesus para ressaltar qual é a referência, para ressaltar aqueles irmãos a quem ele serve e quem eles servem, a quem ele pertence e a quem eles pertencem, de onde vem a graça, de onde vem a paz, de onde vem o sustento, de onde vem a vida, qual é a fonte da direção, do caminho que eles devem seguir. Paulo, ao falar aos Efésios, logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, ele faz questão de ressaltar àqueles irmãos o nome de Jesus, que muda os destinos, que muda a história, que muda as circunstâncias e muda as situações. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque quando Paulo se apresenta aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer: o meu nome é Paulo, mas eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus, o que por si só já tem um grande significado. Ele poderia dizer Jesus Cristo, mas ele prefere dizer Cristo Jesus. E você me pergunta, mas o que é que tem a ver isso? Não é a mesma coisa? Vamos entender o significado dos nomes. O que significa o nome Jesus? Jesus é Deus salva. Repete comigo. Deus salva. Jesus é o Salvador. Jesus é Deus salvando o mundo. Amém? Que é a transliteração do grego para o nome Josué, lá no Antigo Testamento. Ou seja, o mesmo Deus que salva no Antigo Testamento agora se manifesta em Jesus para dizer que Ele está salvando o mundo. E Ele continua salvando, porque Ele é um Deus salvador. Só que agora a manifestação dessa salvação se transformou em carne, porque Jesus é o Deus encarnado, é o próprio Deus que vem para caminhar conosco, é o mesmo Deus que vem para conhecer a nossa história, é o mesmo Deus que vem para chorar conosco, é o mesmo Deus que vem para celebrar as vitórias conosco, é o Deus presente, é o Emanuel. É o Deus que participa plenamente da nossa vida e da nossa história. Ele não é simplesmente o Deus que diz você vai ser salvo, mas Ele é o Deus que caminha com você no caminho da salvação. Quando você tropeça, Ele está com você. Quando você cai, Ele está junto com você para te levantar. Quando você supera os obstáculos, Ele está junto com você para celebrar. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Deus é contigo. Diz para o seu irmão aí, de máscara, diga para ele, Deus é contigo. Jesus é o Salvador, mas Ele não é o Salvador distante. Ele é o Salvador que caminha com você e está com você todos os dias da sua vida. E Cristo? Cristo é a transliteração ou a tradução de Messias. O Messias, a palavra Messias, que é usada para ungido no Antigo Testamento, em grego essa palavra é Christos, é um ungido. E quando Paulo fala sobre o Cristo, o que ele está querendo dizer? Que ele é um ungido de Deus. Só que a diferença entre os reis, os profetas do Antigo Testamento e Jesus, o Filho de Deus, a diferença da unção que está sobre a vida de Jesus e a unção que esteve sobre a vida dos reis, dos profetas no Antigo Testamento, é uma interessante. No Antigo Testamento, aqueles que Deus escolhia para uma missão, vinha o profeta sobre ele e derramava o óleo. Foi com Samuel. Acompanha a vida de Samuel, acompanha a vida do próprio Davi, que nós ressaltamos hoje aqui. Samuel foi visitá-lo, levou o azeite, e quando Deus mostrou que ele era o novo rei de Israel, sobre ele foi derramado o óleo. Sobre ele estava a unção de Deus, sobre ele estava a presença de Deus, que iria capacitá-lo a ser o rei de Israel. Só que Jesus é um ungido de Deus não porque alguém derramou óleo sobre a cabeça dele. Jesus é um ungido de Deus porque quando ele foi batizado por João Batista, os céus se abriram e sobre ele não foi derramado óleo, mas sobre ele foi derramado o próprio Espírito Santo. Ele é o escolhido de Deus para uma obra muito maior, para uma obra incomparavelmente maior. E Paulo vai dizer, eu sou apóstolo desse Cristo, desse Jesus.
E o que significa a palavra apóstolo? Mensageiro. Eu sou o mensageiro desse Cristo, desse Jesus. Eu anuncio o que ele anuncia. Eu falo do que ele fala. Eu fui chamado para ser mensageiro dele. Mesmo sendo contestado por muitas igrejas, mesmo sendo contestado por muitos irmãos, mesmo muita gente não botando muita fé no Paulo, que antigamente era Saulo, era perseguidor. E quando ele estava a caminho de Damasco para matar, para prender os irmãos que estavam se reunindo lá, eis que no meio do caminho brilhou uma forte luz. Ele ficou cego, não conseguia enxergar mais nada, ele cai no chão, e ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não está entendendo nada do que está acontecendo, ele não consegue enxergar absolutamente nada, e ele pergunta: quem é que está falando comigo? E ele vai dizer, essa voz poderosa, como trovão, vai dizer a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Paulo está ali como morto, completamente entregue, sem forças para reagir diante dessa revelação celestial. Ele agora conhece o Salvador, ele tem essa experiência pessoal, essa experiência transformadora com Jesus. Ao se levantar dali, ele é conduzido para a casa de um dos irmãos ali em Jerusalém. Ele tem a experiência de ser visitado por um irmão lá que vai orar por ele. Seus olhos, sua visão a sua visão vai ser restaurada, ele passa a enxergar novamente, e a partir daquele dia Saulo deixa de ser o perseguidor, e agora Saulo é um irmão em Cristo, e ele está tomado pelo primeiro amor, ele está tomado por aquela paixão por Jesus, ele quer sair, fazer a obra de Deus, pregar Jesus Cristo, contar a experiência dele, mas os irmãos estão todos assustados com ele, porque ele estava vindo para matar, agora está dizendo que faz parte. Que história é essa? Até que ponto a gente pode confiar nesse cara? Ele está vindo para matar a gente, ele está enganando a gente, ele não aconteceu nada disso com ele não, ele está vindo aqui para se infiltrar e acabar com a igreja. Muita gente pensou assim, mas ele sabia a experiência que ele tinha tido, ele sabia quem ele havia encontrado, ele sabia com quem ele havia falado, e ele sabia que a vida dele tinha tomado um novo rumo. E é que agora a vida dele não seria mais dirigida por aquilo que as pessoas falavam, mas a vida dele seria dirigida pela experiência que ele teve com Jesus. Queridos, isso fala comigo, isso fala com você. Você chegou aqui, debaixo de uma palavra, muitas vezes uma palavra de maldição. Muitas vezes debaixo da palavra de maldição, de que você não vai dar certo, de que aquilo que você faz não prospera, de que aquilo que você diz não acontece. Você vem muitas vezes aqui debaixo de uma palavra de desacordo, uma palavra de maldição, que muitas vezes as pessoas têm lançado sobre a sua vida, e que você tem tomado isso como verdade, dizendo: é mesmo, eu sou assim mesmo, eu acho que nada vai mudar na minha vida, nada vai mudar na minha história. O apóstolo Paulo teve muitas vezes que enfrentar o questionamento de muita gente, mas ele batia no peito e dizia: eu sou apóstolo, porque eu sei quem eu conheci, eu sei quem me chamou, eu sei quem eu sirvo. Quem é você, querido? Qual é o seu nome? Qual é a sua história? Agora deixa eu te fazer outras perguntas. Quem será você a partir de hoje? Quem será você a partir de agora? Qual será a nova história que Deus vai fazer na sua vida? Queridos, um encontro com Cristo muda a nossa história. Um encontro com Cristo muda a nossa vida completamente. Agora, Ele está dizendo: eu conheci esse Jesus, o Cristo. Eu sirvo a Ele de todo o meu coração, eu entreguei minha vida para Ele. Eu não volto atrás. E agora, esse Paulo, que não é mais o perseguidor, esse Paulo que não é mais o sujeito que mete medo, esse Paulo agora que é apóstolo, que é mensageiro de Cristo, do ungido de Deus, de Jesus, o Salvador, ele escreve aos irmãos. E ao escrever aos irmãos, ele vai dizer: aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. É como que Paulo estivesse dizendo àqueles irmãos daquela igreja, dizendo para eles: olha, somos servos do mesmo Cristo. Conhecemos o mesmo Jesus.
Eu sou apóstolo de Cristo Jesus, vocês são os santos de Cristo Jesus. É meio complicado falar sobre santo no Brasil, porque as pessoas entendem a palavra santo de uma maneira um pouco equivocada. Ou você é santo, um tipo daquela imagem feita de gesso, ou você é santo porque você não faz nada de errado. Não. Quando a Bíblia fala sobre os santos, a Bíblia está falando dos irmãos em Cristo. Quando a Bíblia está falando de santos, ela está falando daqueles que conheceram a Cristo, que entregaram a sua vida a Ele e que por Ele foram justificados e que nele estão sendo santificados. Por isso a Bíblia chama aqueles irmãos que estão em Cristo de santos, porque eles foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, sobre eles não pesa mais a acusação do pecado, porque agora eles têm uma nova história, eles caminham numa nova caminhada, e eles têm um novo caminho, um novo destino, eles vão caminhar para um outro lugar, não mais no pecado, eles não andam mais no pecado, eles não são mais escravos do pecado, eles não vivem mais debaixo de condenação, eles agora podem resistir à acusação do diabo, eles agora podem dizer, eu não sou mais essa pessoa que eu fui, porque agora eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, o meu caminho é outro, a minha caminhada é outra, eu ando com Jesus, eu não ando mais debaixo da condenação, eu não ando mais escravo do pecado, agora a minha caminhada é outra, a minha história é totalmente diferente. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Aqui, queridos, nós estamos entendendo que Paulo não está escrevendo para qualquer pessoa. Ele não está escrevendo para qualquer grupo de pessoas. Ele está escrevendo aos irmãos que conheceram o mesmo Cristo que ele e que por isso são chamados por ele de fiéis. Fiéis em Cristo. Homens e mulheres são conhecidos como fiéis quando estão em Cristo. Quando estão em Cristo. Sim, meus queridos. Porque muitas vezes somente Cristo para nos fazer manter a nossa palavra. Somente Cristo para nos fazer nos manter fiéis. Somente Cristo para nos dar capacidade e condições para mantermos os compromissos que nós firmamos na nossa vida. Tem dia que dá vontade de jogar tudo para cima, dizer, deixa tudo para lá. Mas em Cristo, nós somos novas criaturas. Em Cristo nós temos a condição de permanecer firme na promessa. Em Cristo nós temos a capacidade sobrenatural para nos mantermos firmes, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas reto no caminho da salvação, caminhando em direção à vida eterna. Em Cristo nós podemos ter essa convicção e essa certeza. Paulo chama esses irmãos de fiéis, porque eles estão em Cristo. O homem comum que não conheceu Jesus, por mais que ele diga, eu agora vou ser um cristão, ele não pode ser um cristão enquanto ele não for cheio do Espírito Santo, enquanto ele não tiver um encontro com Cristo, porque ele começa e para, ele começa e se desvia, ele começa e não termina. Porque, queridos, essa caminhada com Cristo não pode ser simplesmente da vontade humana. Essa caminhada com Cristo, ela tem que ser cheia de Cristo. Essa caminhada com Cristo tem que ser cheia do Espírito Santo. Essa caminhada com Cristo tem que ser cheia da palavra. Essa caminhada com Cristo tem que ser na direção de Deus. O homem comum não é capaz de cumprir essa promessa. Mas se você está em Cristo, Deus te capacita a cumprir toda a promessa. Jesus cumpriu toda a promessa. Jesus, ele foi até a cruz. Eu e você, quando chegasse a hora, talvez a gente diria, não, esquece isso. É melhor, deixa quieto. Paulo enfrentou a prisão, Paulo enfrentou o apedrejamento, Paulo enfrentou a perseguição, porque ele estava em Cristo. Em Cristo ele era capaz de cumprir toda a promessa. O apóstolo João foi exilado na ilha de Pátimos. O que era uma condenação do Império Romano para ele se tornou a maior bênção da vida dele, porque na ilha de Pátimos ele teve a revelação do Apocalipse. Lá ele teve a revelação dos últimos dias, lá ele teve a revelação de Deus e traz para nós uma mensagem maravilhosa, tremenda, transformadora. Quando os romanos estavam pensando que estavam condenando João a viver e morrer sozinho na ilha de Pátimos, eles estavam dando a ele uma oportunidade
de passar mais tempo com Deus, para aprender mais de Cristo e receber da revelação do céu. É assim, queridos. Quando nós estamos em Cristo, aquilo que vem para nos matar, muda a nossa vida e nos abençoa. Porque Deus muda a palavra de maldição em bênção na sua vida quando você está em Cristo. Quando todos dizem, você não pode, você consegue. Quando todos dizem, você vai perder, você ganha. Porque Cristo está com você. Ele muda a palavra de maldição em bênção, porque Ele muda a sua vida e Ele muda a sua história. Paulo está dizendo, vocês são fiéis. Eu escrevo não para qualquer um, eu escrevo aos santos de Éfeso. Eu escrevo aos santos da cidade de Éfeso, aqueles que são conhecidos como fiéis em Cristo. Não é para qualquer pessoa. Essa saudação termina no versículo 2 dizendo que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. As duas palavras que aparecem aqui na saudação, graça e paz, têm um significado extremamente importante. As duas palavras traz um significado extremamente poderoso, porque a graça diz respeito à salvação e a paz diz respeito à bênção. A graça diz respeito à salvação e a paz diz respeito à bênção. Paulo aqui está fazendo com que os irmãos se lembrem de algo muito importante. Paulo está dizendo a eles, a graça, dizendo a eles que essa graça salvadora repousa sobre a vida de cada um daqueles irmãos. Ele está dizendo que o Deus da graça é com eles, é por eles, é na vida deles. E por isso eles podem experimentar o presente mais maravilhoso que é a graça. E somente a graça de Deus pode nos conceder. Pela graça sois salvos. De outra maneira não poderíamos ser. Há muitas pessoas batendo no peito dizendo assim, eu sou fiel a Deus, por isso que eu sou salvo. Não, querido, você é salvo porque Deus te ama. Você é salvo porque Deus é gracioso, não é porque você tem mérito nisso. Tem muita gente batendo no peito e dizendo assim, eu vou ganhar a minha salvação. Já perdeu. Nenhum pecador é capaz de ganhar a salvação, porque a salvação não é algo que você conquista. É algo que Deus te dá de graça. Ah, pastor, mas então não tem que fazer nada? Se o Espírito Santo tocou na sua vida, é Deus manifestando a graça. O que você fez para isso? Nada. Ué, pastor, mas como pode isso? Não tem que fazer nada para ser salvo? Não. Deus é que te salva, irmão. Quanto que Jesus pediu para você para morrer na cruz no seu lugar? Nada. Ele fez isso porque Ele te ama. Agora, você quer se manter no caminho da salvação? Então você tem que se manter no caminho da santificação. É escolher o caminho de Deus todos os dias. É entender que o presente que Deus te deu foi tão grande, tão maravilhoso, tão excepcional, que você não vai abrir mão disso por nada. Nem que a oferta seja a melhor e a maior que o mundo pode te dar. Você vai dizer como o apóstolo Paulo disse, eu sei que eu tenho crido. E eu estou bem certo, é poderoso. É Ele que vai guardar o meu tesouro até o dia final. Você se mantém fiel porque você conhece e experimentou e sabe o tamanho do presente que Deus te deu. Não adianta eu chegar para o meu filho mais novo, o Juninho, e oferecer para ele, sei lá, R$1 milhão. Se é que eu pudesse oferecer isso para ele. Dá para ele um carro novo. O que ele vai fazer com isso? Ele não entende o que é isso. Ele não sabe o tamanho disso. Não adianta eu chegar para ele e falar assim, olha filho, está aqui uma pedra, uma pepita de ouro gigante, olha, isso aqui vale muito. Quem sabe ele vai pegar uma tinta guache e vai pintar a pepita de ouro para ver se ela fica mais bonita. Tem muita gente fazendo isso com a salvação, não sabe o preço. E lida com a salvação como se pudesse jogar fora e pegar de volta. Quem fez isso porque ainda não entendeu o tamanho da graça. Talvez porque ainda não foi visitado pelo tamanho da graça que nos dá a salvação. Porque quem entende o que recebeu, de maneira nenhuma
vai abrir mão. O apóstolo Paulo disse que além da graça, que seja sobre eles a paz. A ideia da paz vem da tradição judaica do shalom. Quando um irmão encontra o outro, diz shalom. Quando um judeu encontra o outro, um patrício, vai dizer shalom. Shalom não é apenas paz, shalom Adonai, a paz do Senhor. Shalom não é apenas paz como ausência de guerra, paz como tranquilidade. Shalom é muito mais do que isso. Shalom é toda sorte de bênção. Tudo que você imaginar de bom, eu declaro sobre a sua vida. Shalom, diga shalom. Põe a mão na sua cabeça e diga shalom. Levante a mão para o seu irmão e diga shalom. Shalom. E quando você diz shalom, você está dizendo sobre a sua vida toda sorte de bênção. Não uma bênção, não duas bênçãos, toda sorte de bênção. Bênçãos espirituais, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, bênçãos nos seus relacionamentos, bênçãos sobre a sua casa, bênção de suprimento, toda sorte de bênção. Tudo aquilo que te falta, que Deus supra. É isso que você está dizendo quando você levanta a sua mão e diz ao seu irmão, shalom. A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Você está dizendo para ele, tudo que Deus pode fazer na sua vida de bom, e cada uma das suas necessidades sejam supridas pelo Senhor. Shalom. Palavra poderosa de um homem que tem fé, dizendo ao outro, eu declaro sobre a sua vida o shalom de Deus. Uma mulher cheia de fé, declarando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre suas irmãs, shalom. E ele vai dizer que a graça, essa graça que salva, essa paz que reconcilia, essa paz que supre todas as necessidades, o shalom de Deus, o nosso Pai, essa graça salvadora, esse shalom de Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a vida de cada um de vocês. É assim que Paulo termina a sua saudação. O que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que o segredo continua sendo Jesus, o Cristo. Paulo era apóstolo por causa de Jesus. Os irmãos eram santos por causa de Jesus. A salvação e a bênção é sobre a vida dos irmãos e podem ser declaradas sobre a vida dos irmãos por causa de Jesus. Termino essa mensagem lembrando com vocês Romanos capítulo 11, versículo 36, onde diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.